Hoje no podcast da Alesp nós vamos falar de direito do consumidor, a defesa do consumidor, com um grande especialista, o ex-secretário nacional do consumidor, Dr. Arthur Rollo, a quem eu agradeço a participação. Obrigada. Obrigada, Renata. É um prazer estar com você. Sempre que você me chama, eu venho. Dr. Arthur Rollo, um grande problema aí que nós tivemos aproximadamente há uns 30 dias diz respeito à falência da 123 Milhas. E isso atingiu cerca de 700 mil pessoas. Em que pé que está a situação? Bom, é uma recuperação judicial, que é uma fase anterior à falência, né? A empresa está tentando se recuperar, mas o que acontece? Hoje esse processo está suspenso. Tudo indica que vai demorar bastante tempo para desatar. A empresa está tentando vender seus pacotes, aqueles tarifa promo ela já disse que não vai honrar, mas ela teria que honrar aqueles que não são promocionais, mas segundo alguns têm me dito, nem isso está acontecendo. Então, muito provavelmente 700 mil consumidores aí vão perder dinheiro. E o curioso, Renata, que até o próprio promotor de justiça da recuperação judicial, ele declinou da atribuição, da intervenção dele no processo, porque ele falou que ele também tinha comprado com 2, era uma vítima. Também era uma vítima. Ele falou, eu não posso atuar porque eu também sou vítima, meu nome está lá na recuperação, dentre os 700 mil, e aí tem que ir para outro promotor. Então, até um promotor lá de Minas Gerais, da vara de recuperação judicial, estava nesse bololô aí das vítimas. Então, 700 mil pessoas, é muita gente. Agora, eu sei que o senhor está brigando bastante pela questão de que as pessoas não vão viajar, não foram viajar, mas quem parcelou no cartão de crédito e que é a grande maioria dessas 700 mil pessoas, continua pagando, mês a mês tem que pagar para o cartão de crédito o que ela não usou nem vai usar. Então, é um absurdo isso. A gente fez um pedido na recuperação judicial, a juíza não decidiu, enrolou para decidir, demorou lá mais de 15 dias para decidir, não decidiu, depois suspendeu o processo. Então, eu estou até estudando se eu vou entrar com esse pedido em alguma ação civil pública, porque é um absurdo. O objetivo da recuperação judicial também é reduzir o número de ações individuais, e muitos consumidores estão tendo que entrar com ações individuais simplesmente para suspender as cobranças, porque estão pagando parcelas por viagens que sabem que não vão realizar. Isto é um absurdo, porque o consumidor está colocando dinheiro bom em algo que ele tem certeza que não vai receber, e quanto mais dinheiro ele põe, mais risco financeiro ele tem, porque se receber esse dinheiro, vai receber lá no final, e como são 700 mil consumidores, tem aqueles chamados créditos preferenciais. Quais são os créditos preferenciais? São os trabalhistas, são aqueles créditos que têm garantia real, né, que tem bens garantindo, e são os créditos tributários, e no final tem lá os créditos quirografários, que são os créditos do consumidor. Provavelmente os consumidores não vão ver a cor do dinheiro que eles pagaram. Aqueles consumidores que têm uma condição melhor vão lá e compram outras viagens. Tem conhecidos meus que têm condição, falam, compra outra viagem, esquece essa, porque essa você perdeu. Mas muita gente humilde, muita gente... Classe média mesmo. Mas é classe média, que às trabalha vezes baixa. 5, 10 anos sim. Trabalhou porque comprou mais barato, atraído pela oferta, falou, com esse preço eu consigo pagar, eu vou pagar parcelado. Eu conheço vítimas da URB nesse caso também. Então, e aí... A URB também morreu na praia. Morreu também tá ruim. Tem várias empresas de turismo, a gente agora teve a Max Milhas também, né? URB, Max Milhas, geralmente essas de milhas estão todas indo para o buraco, né? Mas tem muita empresa de turismo, porque a pandemia afetou fortemente o setor do turismo, e também com essas dúvidas, tem muita gente que não está comprando viagem para o final do ano, está com medo de comprar viagem. Espera aí, como que eu vou fazer para comprar? A dica para quem vai comprar viagem para o final do ano é comprar já direto na empresa aérea, porque aí você já tem aquele ticket localizador, você pagar direto no hotel, que aí você já vai ter aquele voucher do hotel. Ou mesmo através dos aplicativos, do Booking. Através de aplicativos que emitem
que vão emitir na hora o e-ticket lá, aquele ticket da empresa barra, aérea, tudo. o código de barra do hotel, tem que pegar e já ter certeza que aquele intermediário, se você comprar através de um intermediário, já vai pagar direto a empresa aérea e pagar direto E o cobrar hotel. na hora, senão eles falam assim, não, a gente vai te entregar na semana da viagem. Porque eles têm, eu acho que 72 horas, segundo a regulamentação, é alguma coisa assim, 72 horas de antecedência para pagar os prestadores de serviço. Só que o que acontece? Se você deixa para pagar em cima da hora o prestador de serviço, o preço sobe, então fica o negócio inviável. Por isso que as empresas estão quebrando. O setor do turismo está em maus lençóis pós-pandemia? Com certeza a pandemia impactou muito esse setor, porque outros setores conseguiram trabalhar, por exemplo, restaurantes, por mais que tenham sido impactados, conseguiram trabalhar via aplicativos, né? Agora, o setor de turismo não. O setor de turismo ficou todo mundo em casa, as pessoas tendo que pagar suas contas e muitas viagens a realizar que não foram realizadas. Aí aquela medida provisória que depois foi convertida em lei deu um prazo maior para realizar as viagens, mas nem todas puderam ser realizadas. E muitas viagens deixaram de ser realizadas, até porque o sujeito perdeu emprego, teve gente que morreu na pandemia e que aí não tem sentido de viajar sem uma pessoa da família. Então teve muita gente que quis o dinheiro de volta. As empresas tiveram que devolver, as empresas de turismo tiveram que devolver muito dinheiro. E algumas, infelizmente, pegaram o dinheiro das viagens que estavam vendendo para pagar débitos da pandemia e aí receberam do consumidor e não emitiram as viagens. Dica para quem vai viajar agora no final do ano, no carnaval? Bom, a dica é ter certeza de que você tem um e-ticket da empresa aérea, tem aquele número da reserva, aquele código de reserva da empresa aérea, porque, por exemplo, em relação a 123 milhas, a ANAC garantiu que mesmo que as empresas aéreas não recebam da 123 milhas, quem tem o e-ticket das empresas aéreas, elas vão assumir o prejuízo. Então, aquele e-ticket dá uma segurança para os consumidores e em relação ao hotel, checar com o hotel se existe uma reserva em seu nome para aquela data da sua viagem, se a empresa de turismo pagou o hotel, porque eles têm um prazo curto para pagar o hotel, eles têm até 72 horas antes da viagem para pagar o hotel, às vezes eles deixam para pagar o hotel em cima da hora e às vezes não paga o hotel e aí você chega lá e não tem o hotel pago e você fica na rua. Tem que ver então também aplicativos de hospedagem como o Booking, que já lhe fornecem na hora o código de barra de quando você vai se hospedar. O Booking eu particularmente uso e nunca tive problema. Tem hotels.com também. Tem alguns aí que funcionam efetivamente. O ideal, agora a 123 milhas estava funcionando também em um certo momento. O ideal, eu tenho privilegiado, eu tenho preferido reservar direto com o hotel, reservar direto com a empresa aérea, porque aí é uma forma de você diluir o prejuízo. Você paga com uma agência de viagem, embora você tenha mais tranquilidade, se der algum problema, às vezes dá um problema no pacote inteiro. Quando você dilui entre os prestadores de serviço, se um quebrar, você perde uma parte do dinheiro e com o resto você aproveita. Que situação. Agora, doutor Arthur Rolo, nós estamos no maior parlamento da América Latina, aqui na Alesp. Recentemente, na Casa do Povo, foi aprovada a lei da água potável gratuita nos restaurantes, bares e lanchonetes. O governador Tarcísio de Freitas sancionou. Afinal, essa lei está valendo ou não está? Não está valendo, está suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o que me parece um absurdo. Isso é tradicional em vários lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, você chega num restaurante, eles já te fornecem uma garrafa de água filtrada, um copo de água filtrada, perguntam se você quer um copo de água filtrada. Na França, idem a mesma coisa. Aí os responsáveis do setor dizem, peraí, eu tenho uma receita muito grande com venda de água, isso vai impactar os 10% do garçom, fazendo terrorismo. 13%.
10%, né? Porque hoje em dia já está meio que moda cobrar 13%. 13% teria que estar informado, que ainda o direito costumeiro, né? O costume também é fonte de direito do consumidor, o costume é 10%, então se eles cobram 13%, eles têm que informar anteriormente. Eu posso me negar a pagar 13%? Então, não, pode. Você pode se negar a pagar até os 10% a rigor. Como os 10%? Você tem que pagar aquilo que está no cardápio. Alguns cardápios colocam taxa de serviço de 10%. Se está a taxa de serviço de 10% no cardápio, aí mas assim, para o restaurante, ele tem que cobrar os preços, os 10% a rigor, são gorjeta, né? Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, você deixa os 20% lá, 15%, 20%, você deixa na mesa. Você deixa a gorjeta na mesa, você não deixa em dinheiro. Então, aí o garçom pega o dinheiro e coloca no bolso. É isso que funciona, é assim que funciona nos Estados Unidos. Aqui também não é obrigatório, os 10% não são obrigatórios, você é obrigado a pagar o preço que está no cardápio. Mas voltando à questão da lei da água potável na mesa, à mesa dos restaurantes, que pé que está e o que a gente pode esperar? Por enquanto está suspenso, eu acho que o TJ vai considerar inconstitucional, o que eu acho que é um absurdo. Dizem que interfere na liberdade econômica. Eu acho que é falta de bom senso. Os restaurantes estão falando que não querem fornecer água, mas na prática eles já fornecem. O gelo é água em estado sólido, então eu nunca vi cobrar copo de gelo, só faltava cobrar o copo de gelo. E o gelo é de água filtrada também. Eles falaram, não, vai ter mais copo para lavar, vai impactar, coisíssima nenhuma. Isso é uma questão de cortesia. Agora, uma outra dica também, assim, você pede um copo de água, a rigor você pode deixar de pagar os 10%, então você pode fazer um jogo de números. A gente não quer que o garçom seja punido por conta disso, mas você a rigor pode fazer um jogo de números, falar tudo bem, vamos me cobrar água, então os 10% eu não pago. A rigor daria até para fazer isso. Mas o ideal seria ter bom senso, né? Um copo de água, às vezes você chega com sede, você quer tomar uma cerveja, fala, me traz aí um copo de água que eu vou depois tomar cerveja só para eu matar minha sede e depois tomo cerveja. Não vai impactar isso no dia a dia. Eu acho que é falta de bom senso. Mas o lobby foi forte das empresas, hein? Foi forte, mas eu acho que é um tiro no pé, porque eu acho que isso é uma questão de cortesia, isso é uma questão de atender bem o cliente. Eu acho que um copo de água... E eu vejo pelas viagens que eu faço, muita gente, quem gosta, por exemplo, de Perrier, quem gosta de água com gás, qualquer que seja ela, quem gosta de águas de marca, quaisquer que sejam elas, não vai deixar de tomar água de marca para tomar água filtrada. Então, são poucas pessoas que vão tomar... Pode ser que isso impacte determinados restaurantes, vamos dizer assim, restaurantes mais populares, pode ser que tenha um impacto maior. Mas isso é só na hora de precificar, considerar isso no risco da atividade. Não vejo isso como uma interferência grande na liberdade dos restaurantes, como eles viram. Aqui na Casa das Leis, o que o senhor enxerga em relação à legislação existente? Nós precisamos de mais leis para defender o consumidor? Eu acho que a gente já tem bastante lei, eu acho que os direitos básicos do consumidor são mais importantes. Por exemplo, direito à informação, uma coisa que tem me incomodado muito, Renata, no que diz respeito ao direito à informação, são os postos de combustíveis que... na hora de informar o preço para o consumidor, informam o preço do litro de combustível do aplicativo mais barato, só que muitos consumidores não têm o aplicativo e aí pagam o preço mais caro. Então eles anunciam um preço, um chamariz, falam, opa, aqui está barato, vai lá, e aí a hora que você vai ver, você vai pagar 30, 40 centavos a mais. Isso é direito básico do consumidor, a informação que está lá no código que acabou de fazer 33 anos. Então, preciso de lei? Não, eu preciso aplicar a lei. Quem aplica a lei? Todos nós aplicamos a lei no dia a dia, a gente reclamando, reivindicando os nossos direitos, mas o PROCON de São Paulo, por exemplo, tem um papel importante na aplicação das leis aqui. Eu não tenho visto o PROCON fazer esse trabalho de fiscalização, porque se tivesse uma fiscalização, isso está aumentando.
A percepção que eu tenho enquanto consumidor, eu fui num posto, era só uma rede. Sim. Agora espalhou, agora generalizou. Se o PROCON atuasse, se desse multa, se notificasse, falasse, isso você está fazendo uma oferta enganosa, por que não informa um preço mais alto? Por que informa um preço mais barato? É para enganar o consumidor. O certo seria informar o preço mais caro. Se você tem um aplicativo, você tem o desconto. Falar que tem lá o desconto no aplicativo, mas informa o preço mais alto. Aí você vai no shopping, tem o preço da parcela desse tamanhão e o preço do total pequenininho. Então, essas enganações vêm de anos e a gente continua vendo na rua e nada é feito. Então, eu acho que está faltando, sim. A gente vive uma crise eu diria, de 6, 7 anos para cá do direito do consumidor. Isso desde a época que eu era secretário, eu comecei a sentir a movimentação de enfraquecimento dos direitos do consumidor. Logo em seguida que eu deixei a Secretaria Nacional do Consumidor, queriam mudar o nome da secretaria para falar que era uma secretaria da economia, algo do gênero, como era a Secretaria de Direito Econômico. Antigamente queriam voltar para algo semelhante, quando o Código, aliás, antes do Código, a Constituição Federal de 88 fala: artigo 5º, inciso 32, o Estado vai promover na forma da lei a defesa do consumidor. Então, a gente tem um regime aqui de proteção ao consumidor. Só que, de 7 anos para cá, proteger o consumidor virou sinônimo de atrapalhar a vida da empresa. Não atrapalha a vida da empresa. Uma empresa que é consciente dos seus deveres, ela trata bem o consumidor, porque o consumidor é o centro do seu negócio. Então, precisa parar essa ideia errada de que tratar bem o consumidor, de que assegurar direitos do consumidor é prejudicial à atividade empresarial. Ao contrário, as empresas que tratam bem seus consumidores, tem muita empresa que trata bem o consumidor porque o boca a boca gera mais receita. Empresas de alimentos costumam fazer isso. É um dos setores menos reclamados. Fácil por conta dos grupos de zap, né? Nos prédios, mães em escolas. Sim, então se você atende bem, esse boca a boca espalha. Rede social, quando você é mal atendido, você reclama na rede social, isso tem um impacto grande, dependendo do tipo de reclamação, às vezes acaba viralizando e gerando um prejuízo enorme para a empresa. Então, o direito do consumidor, de 7 anos para cá, vem sendo visto como algo que prejudica a vida da empresa, e não é por aí. A empresa tem que ter sempre o consumidor como centro do seu negócio, atender bem o consumidor para gerar mais riqueza, para gerar mais lucro. Porque a empresa só existe por conta do consumidor, a relação seja de consumo, ela em que seja serviço ou mesmo bens de consumo. A relação de consumo depende dos dois. Da mesma forma que se você também... Eu também não sou defensor do direito do consumidor levado ao extremo. Mas também não ter direito do consumidor, você também inviabiliza a relação de consumo. A gente está vendo agora, com essa questão das empresas aéreas, 700 consumidores vão ficar na mão. Isso não é um problema... 700 mil consumidores ficaram na mão. Isso não é um problema desses 700 mil só. Isso está gerando um abalo de confiança no mercado de turismo como um todo. Quando gera esse abalo de confiança, consumidores deixam de comprar. Então, empresas de turismo que não tem nada a ver com a história estão sendo prejudicadas. Então, veja, se a gente tivesse uma proteção melhor do consumidor, não haveria esse abalo de confiança. Por exemplo, tem lá, às vezes, vira e mexe, acontece acidente com ônibus de transporte. Toda vez que acontece um acidente, existe um abalo de confiança dos consumidores. Acaba diminuindo o consumo. Aquele setor do mercado acaba sendo prejudicado. Então... quando o consumidor tem proteções mínimas, eu defendo, por exemplo, em relação a empresas de turismo, e não só empresas de turismo, essas empresas de e-commerce, a depender de um faturamento, a depender da quantidade de consumidores que elas têm, elas teriam que ter um monitoramento governamental dos seus balanços para saber como está a vida financeira das empresas. Senão elas ficam aí vendendo, e depois não entregam. Um outro problema também, que eu acho que precisa ser atacado, são essas publicidades em redes sociais.
Você entra lá, tem lá uma publicidade, um produto sendo vendido por um valor. Teve uma questão interessante de um hotel aqui de São Paulo que acabou falindo, e aí começaram a vender os edredons, falaram que estavam vendendo na internet edredom que não tinham usado, e um monte de gente comprou edredom falando que era um edredom top de linha, e aí a hora que o sujeito comprava... Com 1 milhão de plumas. Via um fiapinho lá, via um pano de chão como se fosse lençol. Então, tem vários golpes que vêm sendo aplicados e as redes sociais ficam tranquilas, elas monetizam. Às vezes o sujeito tem 3 seguidores, coloca lá 100 mil reais, 200 mil reais de publicidade, porque é golpe, é para praticar golpe, então ele cria um fake lá para fazer publicidade em cima, gasta uma fortuna, atinge uma infinidade de pessoas, um monte de gente compra e a rede social diz que não é problema dela. Ninguém dá de graça. Outro dia eu mesma vi uma promoção da Hering no Instagram. E, no caso, o vestido sendo vendido por 70% do preço. Aí você puxava lá o endereço, não era aquele, eu comecei a denunciar como propaganda enganosa. Sim. Porque eles estão se utilizando. A mesma coisa o Dr. Drauzio Varela fala, que ele já cansou de ir à justiça, de reclamar o tanto que utilizam. Aí agora, por conta da inteligência artificial, até a voz dele para vender determinado produto. E ele nunca vendeu medicamento nenhum. Então, e aí teria que ter um papel mais ativo das redes sociais nisso, porque elas estão ganhando dinheiro, na medida que elas ganham dinheiro, elas são responsáveis pelo risco dessa atividade. Quando causa prejuízo, elas têm que responder pelo prejuízo. Então, agora está sendo discutido, por exemplo, a regulação da internet. Eu acho que é um dos pontos que tem que ser atacados essa publicidade de produtos e serviços nas redes sociais que está lesando vários consumidores. Agora, doutor Arthur Rollo, é verdade que as seguradoras começam a dar dor de cabeça para quem paga um seguro e paga caro, que num caso comum de um roubo de veículo, de um assalto, a seguradora não quer cobrar? Não quer pagar? Está acontecendo isso. Infelizmente, algumas seguradoras estão criando obstáculos para ressarcimento dos consumidores aí nos casos de sinistro. O que acontece? Você faz um seguro, aí às vezes tem o carro roubado, porque também esses crimes vêm aumentando, né? Enfia a arma na sua cabeça, leva o teu carro, e aí a seguradora tem 30 dias para encontrar o carro. Às vezes encontra, devolve para o seu consumidor. Quando não encontra, depois de 30 dias, tem que pagar o que está na pólice lá, que normalmente é o preço da tabela FIP. E aí, um caso que passou por mim, manda lá um representante da seguradora com um questionário com um perito. 5 páginas. Mas não é uma pessoa assim, extremamente qualificada. É uma pessoa lá com questionário, fica fazendo várias questões, e aí, dependendo de alguma resposta que você evasiva. Dependendo da resposta que você dá, ele fala, não vou... a inconsistência de informações, não vou pagar. Então, isso nada mais do que um subterfúgio aí, é uma fuga do pagamento da indenização, e não tem sentido. Se você paga o seguro do carro, você quer ter tranquilidade. E aí você entra com a ação judicial, esse que é o problema. Você entra com a ação judicial, você consegue o dinheiro, mas quando você pede dano moral, o juiz não dá dano moral, fala, é um mero descumprimento contratual. Mas peraí, o tempo que você perdeu, tem a indenização da perda do tempo que você utilizou para resolver o problema, também que está consagrada na jurisprudência. Também não dão o direito do consumidor. Então acaba virando um estímulo pelo próprio judiciário para a empresa descumprir. E nesse caso, ao dar entrada com uma ação, vamos supor, um veículo de 200 mil reais, eu sou obrigada já a pagar inicialmente as custas? Tem que pagar as custas, Então o prejuízo fica todo do lado do consumidor. A seguradora tem um poderio econômico, ela, tudo bem, vou ter que pagar o sinistro, vou pagar daqui 5 anos. Ela
trabalha com o dinheiro do consumidor nesse período e o consumidor fica chupando o dedo, fica sem carro, fica descapitalizado, tem consumidor às vezes que financia o carro e tudo. Doutor Arthur, em relação aos carros, a gente sabe que vez ou outra aparece na imprensa uma fraude de um delegado em conluio com seguradora que daí não paga o bem, por exemplo, que foi roubado. Mas e no caso das fraudes de seguro-saúde e convênio médico? Bom, e quem tem as melhores condições de saber se tem fraude ou não são as próprias seguradoras, são os próprios planos de saúde. A gente sabe, Renata, que tem, infelizmente, clínicas que exigem que o consumidor dê a sua senha, o seu login, para que elas peçam reembolso. E então aí elas vendem para o consumidor o seguinte: olha, vem aqui, vamos fazer um check-up esportivo e o seu plano de saúde vai cobrir todo o seu check-up esportivo. Aí faz exame desde sangue da orelha, todos aqueles exames até o dedão do pé. E depois manda uma conta de reembolso para o plano de saúde de R$10.000. Então, e faz isso com vários consumidores. Quando isso acontece, o plano de saúde ou quebra ou repassa um reajuste de sinistralidade absurdo para os seus consumidores. Não fecha, né? Não fecha a conta. Então, tem havido fraude? Tem. Hoje, mas assim, também por inação dos próprios planos de saúde. Hoje os planos de saúde estão, por exemplo, fazendo agora pedido de reembolso com reconhecimento facial. Para quê? Para ter certeza que quem está pedindo o reembolso é o próprio consumidor e que não é através de clínica. Porque quando o consumidor dá a senha e o login para uma clínica, o céu é o limite para a clínica. LGPD permite isso? Não permite. O problema é que o consumidor acaba dando o login e a senha. Então a clínica acaba se fazendo passar pelo consumidor. Só que o que acontece? Agora os planos de saúde estão pedindo reconhecimento facial. Tem também implicações sob o ponto de vista da LGPD. Para ter o reconhecimento facial é considerado um dado sensível. Então teria que ter um consentimento específico, não poderia ser algo imposto ao consumidor. Mas também a gente precisa tomar cuidado se a gente engessar esse movimento de segurança dos planos de saúde, o que vai acontecer é que a fraude vai continuar e ninguém... 35% de aumento eu tive no meu plano de saúde no último ano. Aí se tivesse, por exemplo, faixa etária, mais 40%, dá 75% de aumento em um ano. Quem consegue pagar? Então, precisa ter um limite. Agora, chegou nesse ponto, não só por falta de informação dos consumidores, por má fé de clínicas, é um ciclo vicioso, mas muito por falta de cuidado dos planos de saúde. Agora que eles estão fazendo campanha informativa, por exemplo, para não dar senha. Antes eles não faziam. Então, isso começou a crescer, chegou num ponto insuportável, e aí eles estão orientando, mas deviam ter feito isso muito antes. Se alguém pedir a senha que nem eu vou ao médico e a enfermeira pede a senha, eu tenho que fornecer? Não tem que dar nada, não. Aliás, essa questão de reembolso é recomendável que o próprio consumidor faça. Não deixar nunca o login a terceiros. Confiado a terceiros, porque senão acabam cometendo fraude. E aí, não fui eu. Peraí, tá o seu login e a sua senha lá. A gente sabe que essas fraudes acontecem muitas vezes por parte das clínicas, mas quando você dá o seu login e a sua senha, você está contribuindo. E o plano de saúde pode simplesmente cortar, no caso, o cliente, né? Pode. Suspender. É um caso de rescisão justificada do contrato, fraude. Quando tem fraude assim, é motivo justificado, tem previsão para, inclusive, rescindir o contrato. Doutor Arthur, e a Black Friday? Bom, Black Friday... Será Black Fraud? Então, Black Friday sempre teve muita desconfiança aqui no Brasil. O modelo é diferente, o brasileiro é completamente diferente do modelo americano. Lá no americano, o imposto incide no caixa, aqui o imposto incide antes. Então, os descontos são muito menores. Fundamental para o consumidor é não sair cobrando no impulso, comprar o que realmente necessita,
pesquisar antes, porque às vezes tem maquiagem de preço, eles sobem o preço 15 dias antes da Black Friday para dizer que o desconto foi grande e, na verdade, era o preço médio. Então, fazer bastante pesquisa, comprar o que for necessário e não ter muito desespero para comprar, porque realmente os descontos não são tão grandes assim. Então, se realmente houver Black Friday de supermercado, aproveitar para comprar aqueles itens que estão com desconto, porque se você compra os itens que estão com desconto e os itens normais, se você fizer o conjunto da conta, você vai ver que o preço é praticamente o do concorrente. Doutor Arthur Rolo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Olha, o podcast da Alesp vai ao ar sempre às 19 horas todos os dias, episódios inéditos nas plataformas digitais e às 8 da noite aqui na Rede Alesp. Até logo mais.